Oi pessoal, Ká do Vivendo com Bipolaridade, que nesse canal a gente fala sobre como viver com transtorno bipolar de forma realista, sem filtros, para ajudar um ao outro nessa comunidade. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre a importância que teve na minha vida fazer um gráfico ou um diário de acompanhamento de humor. Eu já vou mostrar para vocês como é que eu faço esse diário, mas antes eu quero falar por que ele é tão importante. Conforme a gente faz o tratamento do transtorno bipolar, e quem me ensinou isso foi o meu psiquiatra, a gente vai controlando ele cada vez mais. E como ele é um transtorno crônico, ele é um transtorno para a vida inteira, a vitória que a gente vai tendo sobre ele não é uma vitória como em outras doenças que desaparecem. Não é como você ter um câncer, que você fez uma químio, aí você fez lá os exames de imagem e o câncer sumiu. Não é assim. É diferente. O transtorno controlado, ele significa o quê? Que você vai ter oscilações de humor cada vez menos frequentes, cada vez menos intensas e cada vez mais curtas. E o oposto também é verdade. Um transtorno bipolar descontrolado, sem tratamento, vai ter oscilações de humor cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas e cada vez mais longas. Então, para você perceber que você está caminhando no caminho certo e que você está vencendo o transtorno bipolar, é importante você manter registros para que você perceba essa evolução. Porque às vezes, sem esses registros, você não vai perceber e aí você não vai ter a percepção correta de que você está vencendo o transtorno. E como é que esse registro vai te ajudar? Como é que esse diário vai te ajudar? No meu caso, eu vou mostrar qual o tipo de diário que eu faço aqui. Mas você pode fazer um diário à sua maneira. Você que de repente já usa um planner, você pode colocar no seu planner uma caixinha ali onde você coloca uma nota de humor. Você que já tem uma agenda, pode escrever nessa agenda como você estava se sentindo e depois retomar esse diário, essa agenda e ler e perceber como foi mudando o seu humor ao longo do tempo, como ele foi se tornando mais estável. Mas ainda assim, eu acho que a melhor maneira de fazer esse acompanhamento de longo prazo é com essa tabela que eu vou mostrar para vocês. Quem me orientou a fazer essa tabela foi o meu psiquiatra. Ele que me falou como fazer essa tabela, não fui eu que inventei, tá bom? E aí acontece que sempre que eu tenho um retorno nele, eu levo essa tabela para ele analisar e ver como é que foi o meu mês, os meus meses durante o tempo que eu não passei por ele. O que tem essa tabela? Aqui eu coloco o mês, janeiro de 2024, a gente tá em março de 2025, eu tô pegando uma tabela antiga. Aí eu tenho aqui um índice que vai de -5 a 0 e de 0 a 5, que é uma nota pro meu humor. E aqui os dias do mês, 1, 2, 3, 4, 5, até o dia 31 ou 30 de cada mês. E como é que eu vou preencher essa tabela? Eu vou colocar diariamente qual é o meu humor do dia naquele dia. E aqui tá a legenda. O humor 0 é o humor estável. É o humor em que eu tô me sentindo bem, tá tudo ok. Eu não tô nem pra cima, na hipomania ou mania, e nem para baixo na depressão. Agora, se eu tô com sintomas depressivos, eu vou preencher os números de -1 a -5, sendo que -1 é uma depressão menos intensa, uma depressão leve, e -5 é uma depressão super intensa, uma depressão que chega a ser perigosa. E aí eu vou preencher entre esses dois números. Agora, se eu tiver com o humor eufórico, que seria uma mania ou hipomania, eu vou preencher do número 1 ao 5, sendo que 1 é um humor eufórico mais baixo, eu tô um pouco eufórica, um pouco mais de energia que a média, tô mais falante, tô mais pensante, coisas do tipo, enquanto que o 5 já é uma hipomania, uma mania muito forte. Eu tô, fora de controle. Então eu venho aqui no dia, hoje, por exemplo, dia 1º, nesse dia eu tava sentindo um humor super depressivo de -3. Não era nem uma depressão muito leve, nem uma depressão super, hiper, mega forte. Mas eu tava
bem mal, então eu pus o -3. No dia 2 eu ainda estava sentindo depressão, mas um pouco melhor do que no dia 1º, então foi para -2. E assim por diante. Veja que no dia 4 eu já estava me sentindo estável, então foi para o 0. 0, 0, aí senti um pouquinho de depressão, me senti estável de novo, um pouquinho de depressão, uma pequena piora, uma pequena melhora, estável, senti um pouco de hipomania, estável e assim por diante. Qual a importância de você preencher esse diário, esse gráfico de humor? Você vai perceber exatamente o que eu falei no começo do vídeo. Você vai poder comparar ao longo do tempo como que a intensidade diminuiu, a frequência diminuiu e você está mais estável ao longo do tempo. Então eu peguei aqui o meu gráfico de janeiro de 2024, um ano atrás. Agora veja a diferença desse gráfico para esse gráfico aqui, que é janeiro de 2025, um ano depois. Olha a diferença. Olha quantos dias de estabilidade eu tive para ter sintomas depressivos leves, que para mim pode ter sido alguma coisa que aconteceu triste aqui, eu não estava legal. Estabilidade, um dia um pouco mais depressivo, porém foi um dia só. Estabilidade. Compara esses dois gráficos para você ver. Compara isso daqui. Veja só. Isso, olha só, parece uma montanha russa. E compara com isso daqui, ó. Olha a estabilidade que isso aqui mostra. Olha como que aqui as oscilações de humor eram muito mais intensas, ó. 0 até -3, 0 até -2. Aqui, ó, 0, no máximo até -1, até -1. Aqui episódios mais frequentes. 1 episódio, 2 episódios, 3 episódios, 4 episódios. Aqui, ó, 1 episódio. Esse aqui nem conta. Então, fazendo os gráficos de humor, você vai conseguir guardar essas folhinhas, guarda elas, e você vai ter um registro ao longo do tempo da sua evolução e vai perceber o quanto de fato você está evoluindo. E uma outra coisa que você pode fazer usando esses gráficos, no meu caso aqui eu não estava escrevendo, mas você pode colocar, você pode fazer um asterisco naquele determinado dia em que você teve um episódio mais depressivo ou de maior hipomania ou mania, e escrever embaixo o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa. Por exemplo, teve a perda de um ente querido, um episódio ruim no trabalho, você tomou e ingeriu algum tipo de bebida alcoólica ou algum tipo de estimulante que você percebeu que não te fez bem pro seu humor. Você pode escrever e com isso ir mapeando coisas que às vezes você deixa passar e ir percebendo situações que são gatilhos para oscilação de humor. Então esse gráfico serve não só para você ver a sua evolução do seu tratamento ao longo do tempo, mas também para mapear gatilhos que fazem o seu humor oscilar. Beleza? Então a minha sugestão é que, se você puder, faça esses gráficos de acompanhamento de oscilação de humor para você ver o quão você está evoluindo ao longo do tempo. Se você se sentir à vontade, você pode levar esses gráficos para o seu psiquiatra e com isso ver com ele como está indo o seu tratamento e ver se o tratamento está de fato funcionando. Se não tiver, tem que mudar, tem que testar outras coisas até encontrar o que funcione. E com isso você vai ter uma percepção melhor da sua evolução, beleza? Conta nos comentários se você já fazia um diário de humor, se você fazia de outra forma, de formas diferentes, pra gente saber como você faz. Se você não fazia, conta pra gente se você pretende fazer, o que você achou. Conta como tem sido a sua percepção de evolução do seu quadro de transtorno bipolar. Enfim, compartilha com a gente pra gente construir essa comunidade, tá bom? Muito obrigada, a gente se vê nos próximos vídeos.